Boa tarde, estamos iniciando mais um show da tarde nessa sexta-feira. A nossa produção conseguiu esse agendamento maravilhoso, que é o nosso magistrado, é o nosso juiz e também o nosso comandante da Marinha Mercante, Dr. Wesley Koller. É um prazer, é uma honra em recebê-lo. Boa tarde. Boa tarde, Tadeu. Agradeço a produção também, como você fez. Eu estou muito feliz nesse retorno. Vamos hoje falar sobre Heróis da Marinha Mercante. É um retorno àquela minissérie que nós já começamos. Hoje, nós vamos falar sobre um colega da Marinha Mercante, professor Jorge Alves Pinto. Tudo que eu disser aqui tem registro num livro intitulado Torpedo, o Terror do Atlântico, que é escrito por meu colega, oficial da Marinha Mercante e engenheiro, Marcos Vinícius Arantes. Muito obrigado, Marcos, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Hoje o Marcos Vinícius é provavelmente, com certeza, aliás, um dos 2 ou 3 maiores historiadores da Marinha Mercante brasileira. Diz o autor: há homens que não morrem nunca, porque se eternizam por seus atos. Um desses homens foi Jorge Alves Pinto, professor, oficial de máquinas, professor da antiga Escola de Marinha Mercante do Rio de Janeiro. É o herói de quem falaremos hoje. Ele terminou o curso de máquinas no ano de 1943 e foi para a prática a bordo. Nós vamos começar essa nossa narrativa com uma foto grandiosa. Por gentileza, a foto número 1. É um momento grandioso para o mal. É a declaração de guerra da Alemanha aos Estados Unidos no dia 11 de dezembro de 1941, um ano antes de Jorge Alves Pinto se formar na escola e ir para o estágio a bordo. Muito obrigado. Ir para o estágio a bordo, cumprir uma etapa de prática para então receber a carta de oficial. A Segunda Guerra Mundial já durava 3 anos. Os Estados Unidos já estavam em guerra contra o Japão depois do ataque japonês à ilha e base americana de Pearl Harbor, no Oceano Pacífico. O Brasil cortara relações diplomáticas com a Alemanha, Itália e os países do eixo. O que resultou, na prática, em o Brasil continuar neutro. Porém, ele resolveu ceder as suas bases do Nordeste brasileiro para os Estados Unidos se apoiarem para ataques. Com isso, a Alemanha e a Itália desconsideraram a posição do Brasil de neutralidade e começaram a atacar nossos navios. Aqui um parêntese. Foram 33 navios mercantes brasileiros torpedeados e cerca de 1.000 mortos entre passageiros e tripulantes. O submarino U-507 da Alemanha, operando na costa brasileira, praticou um verdadeiro massacre. Afundou 6 navios e matou mais de 600 pessoas. O clamor da população brasileira pela declaração de guerra só foi ouvido quando nas praias do Nordeste apareciam corpos de tripulantes e brasileiros, passageiros brasileiros, mutilados, dando nas praias. Então o Brasil resolveu declarar guerra à Alemanha e Itália, porque contra o Japão os Estados Unidos já estavam, então o Brasil declarou guerra. Na foto 2, por gentileza, aí está o momento em que o Brasil declarava guerra, o presidente Getúlio Vargas declarando guerra aos países do eixo.
Fecha o parênteses. Voltamos, então, ao nosso herói, Jorge Alves Pinto. Pode retirar, por gentileza. Fazer parte da tripulação dos navios naquela época, viajando para o exterior ou na costa brasileira, com submarinos italianos e alemães procurando quem torpedear, era, como diz o Marcos Arantes, para homens especiais, corajosos e patriotas. Quem saía de viagem não sabia se voltaria vivo. Um desses homens que estavam a bordo, como já disse, era o oficial estagiário Jorge Alves Pinto. Jorge embarcou no Bagé, por gentileza a foto do Bagé, um navio, um dos maiores navios mistos do Lloyd brasileiro. Era este o navio em que ele estava embarcado. Muito jovem, ainda não tinha 20 anos, embarcou aí para fazer o treinamento a bordo. Na tarde do dia 31 de julho de 1943, o Bagé navegava em comboio. Os comboios eram dirigidos pelos navios da Marinha de Guerra, comandados por oficiais da Marinha de Guerra, que faziam uma proteção para os navios mercantes que transportavam cargas e passageiros. Porém, havia uma lei muito forte. O navio que navegasse menos de 8 milhas por hora tinha que abandonar o comboio e ficar por conta própria, isto é, a sorte, não é? Outro fato que afastava os navios, obrigava os navios a saírem, era se algum navio produzisse fumaça. O Bagé viajava a mais de 8 nós, mas, em determinado momento, produziu fumaça. O comandante do comboio deu ordem com 2 pontos. Primeiro, abandonar o comboio. E segundo, viajar o mais próximo de terra, como recomendação, para fugir a possíveis ataques. No momento em que o Bagé cumpriu ordem, ele estava assinando ou aceitando sua sentença de morte. Às 21 horas desse mesmo dia, 31 de julho de 1943, o navio foi sacudido por um balanço, por um impacto imenso, que pegou no meio do navio, atravessado, e em seguida uma granada ou bomba incendiária acabou com o passadiço, a ponte de comando do navio. Em poucos minutos o navio começou a afundar. Ele adernou, foi para um lado, começou a adernar. Quem fez isso? Foi um submarino alemão intitulado U-185, que estava tomando conta das costas de Sergipe e pegou o Bagé lá. A avaria que provocou o afundamento muito rápido, teve como consequência um corre-corre para as baleeiras e não se cumpriu ordenadamente o lançamento das baleeiras ao mar. Com isso, 2 tripulantes morreram asfixiados porque uma baleeira emborcou sobre eles e ninguém conseguiu desemborcá-la. Muitos pularam na água para agarrar qualquer coisa que flutuasse, para não ser colhido pelo vácuo que o navio faz quando afunda, e outros pulavam de qualquer maneira, e alguns, felizmente poucos, foram devorados por tubarões. Aliás, os tubarões na costa do Nordeste até hoje se fazem presente. Jorge Alves Pinto conseguiu entrar em uma das baleeiras que se colocou, baixou-se e tripulantes e passageiros seguiram. O que foi que aconteceu? Eles perceberam que havia
náufragos, pedindo socorro de uma forma muito violenta, muito suplicante, e correram para atender alguns desses e encontraram 5 aspirantes do Exército pedindo socorro e nenhum deles sabia nadar. Eles estavam viajando como passageiros. Jorge Alves Pinto, apesar de todo aquele ambiente, resolveu pular na água e trouxe um por um dos 5 praticantes, dos 5 aspirantes do Exército, e os salvou. Depois, ajudou a liderar uma viagem de mais de 100 quilômetros, remando para chegar até as costas de Sergipe. Morreram nesse torpedeamento 20 tripulantes, inclusive o comandante, Arthur Guimarães, e 8 passageiros. Felizmente, o número de passageiros foi muito pouco, o que prova o cuidado que a tripulação teve com eles. Os números do Brasil na Segunda Guerra Mundial foram 34 navios afundados, sendo 31 da Marinha Mercante, 22 aviões abatidos e cerca de 2.000 brasileiros mortos. O Brasil mandou, pouca gente se interessa em saber disso, mais de 25.000 soldados para a Itália. E a Itália, até hoje, homenageia o Brasil. Por gentileza, a próxima foto. Todo ano isto se repete, na cidade de Pistoia, na cidade de Monte Castelo, região de Montese e a próxima. As crianças italianas aparecem com 2 bandeiras, cantam o hino nacional, todas em agradecimento ao Brasil, que deixou lá quase 500 mortos entre os pracinhas oficiais brasileiros. A próxima foto, por gentileza. Jorge Alves Pinto é este moço que está aí. Ele era um homem extremamente carismático, popular, muito querido, humilde, que continuou embarcado, depois chegou ao tope da carreira, foi para ser professor da escola, ficou 15 anos lá, depois ele voltou para o mar, foi chefe de máquinas do navio Frigo Tietê, um dos primeiros navios automatizados construídos no Brasil, era da Navegação Aliança. Ele foi chefe de máquinas desse navio. Isso foi na década de 70. A próxima foto, aí nós temos o Jorge Alves Pinto com a camisa vermelha ao lado esquerdo, coincidentemente com seu filho, camisa verde, no almoço de oficiais, que a Marinha Mercante sempre faz isso, semanalmente em alguns pontos do Rio de Janeiro. A próxima foto, ele está aí prestando continência e no peito as distinções que ele recebeu das Forças Armadas, dentre elas a medalha de bravura por ter salvo esses rapazes do Exército. Ele faleceu com mais de 90 anos e é considerado, com toda a razão, um dos heróis da Marinha Mercante brasileira. Descanse em paz, professor Jorge Alves Pinto.